Olá a todos, o meu nome é Joaquim. Eu morei em uma pequena comunidade chamada Jardim no interior do Ceará. Ela é bem pequena, tem algumas poucas casas e são bem afastadas uma das outras. As pessoas do local, para sobreviver, só têm duas opções: trabalhar nas cidades próximas ou ter criações de animais. No meu caso, eu nasci e fui criado em Sobral, também no estado do Ceará, e acabei indo morar em Jardim para trabalhar como caseiro em um sítio. O meu trabalho basicamente consistia em manter a casa e o local sempre limpos. Eu sempre tinha bastante tempo livre. Por causa disso, eu acabei conseguindo um emprego de meio período em um restaurante na cidade vizinha, que ficava cerca de 40 minutos de bicicleta do sítio até lá. E essa era a minha rotina diária. Pela manhã eu limpava o lugar e à tarde eu trabalhava no restaurante. Voltava para o sítio no final da tarde. Só para informar, hoje em dia, eu tenho mais de 60 anos de idade e naquela época eu estava recém-separado da minha esposa, lá em Sobral, onde eu aceitei o trabalho de caseiro, até mesmo para tentar recomeçar minha vida em outro lugar. Mas eu nunca poderia imaginar que eu viveria uma experiência tão sinistra como essa que aconteceu comigo. É um certo dia, quase anoitecendo, enquanto eu voltava do restaurante. Eu pensei ter visto um vulto perto de uma goiabeira em frente à casa. Eu parei e fiquei olhando meio que desconfiado, mas eu não conseguia ver direito, então voltei a pedalar e passei embaixo de uma goiabeira. Não havia nada naquele local. Em seguida eu entrei na casa e me deitei na rede da sala, em frente a uma janela aberta. Enquanto eu fumava, comecei a ouvir passos, que vinha do lado de fora ao lado da casa, e esses passos estavam indo em direção à entrada principal. Eram passos lentos, ficando cada vez mais altos na medida em que se aproximavam da porta. As folhas secas no chão faziam um barulho alto daquele caminhar. Eu continuei deitado na rede, apenas esperando quem quer que fosse se manifestar. Mas quando chegou bem em frente à porta da casa, simplesmente aqueles passos cessaram e ficou apenas um silêncio. Me levantei da rede bem devagar e fui até a janela para tentar espiar algo. Mas não havia ninguém, nem nada, apenas as árvores estavam balançando ao vento. Eu fechei a janela e me deitei novamente na rede, porém eu comecei a ouvir barulhos estranhos e agora estavam vindo para a porta da frente. Os passos estavam na varanda da casa e pararam bem em frente da porta. Eu peguei o meu revólver e esperei para ver o que aconteceria, pois na minha mente eu achava que era um ladrão ou algo assim, e se ele tentasse entrar, com certeza eu atiraria assim que eu levantei a arma. Eu fiquei em frente à porta esperando os passos, então pararam por alguns minutos e nada aconteceu. Eu abri a porta bem devagar, apontando o meu revólver. Mas não havia ninguém lá fora. Eram apenas as árvores fazendo o seu balanço, então eu ouvi uma voz dizendo: "Boa noite, posso entrar?" Não era uma voz normal, parecia aquele tipo de voz gutural e assustadora, como se fosse o próprio diabo falando comigo. Eu respondi para ele que se for do bem pode entrar, agora se for do mal, que continue o seu caminho em paz. Foi aí que, do nada, eu vi como se fosse um bater de asas e aquela presença que estava na porta simplesmente desapareceu. Ah, meus amigos, depois disso, quem disse que eu consegui dormir? Eu fiquei a noite inteira acordado, completamente nervoso, fumando e tomando café até o amanhecer. Eu só consegui dormir mesmo na parte da manhã e eu passei toda a manhã dormindo. Na parte da tarde é que eu fui trabalhar no restaurante, que por sorte nesse dia uma mulher que eu tinha um rolo, ficava de vez em quando com ela, disse para mim que queria dormir na minha casa. Lógico, eu aceitei prontamente, pois eu não queria passar a noite sozinho naquele local de novo, e quando já estava quase anoitecendo, eu cheguei com ela em minha casa. Eu trouxe na garupa da bicicleta e, por precaução, eu fui verificar toda a casa, para ter a certeza de que aquela presença da noite anterior não estava presente ali. Graças a Deus eu não vi nada. Então entramos, bebemos um pouco e logo caímos no sono. Quando foi lá pelas 2 horas da manhã, eu acordei para ir ao banheiro e vi que a mulher não estava deitada no colchão que eu havia colocado na sala. Eu me levantei bem devagar e fui procurar por ela, para ver onde ela poderia estar. Foi aí que eu vi que a mulher estava na janela, observando algo do lado de fora. Assim que eu vi, eu pensei: pronto, ela agora tá vendo que estava fazendo barulho para mim ontem. Rapidamente eu peguei a minha arma e fui até onde ela estava. Eu fui bem devagar para não fazer barulho. Eu estava pronto para meter bala no que quer que fosse. Assim que eu cheguei do lado dela, ela se virou para mim, deu um sorriso e disse: "Nossa, olha só como é que a lua tá tão bonita."
Posso te pedir um favor? Tem como você ali fora pegar uma goiaba para mim? Olha aquele pé de goiaba, como é que tá carregado, e faz tanto tempo que eu tenho vontade de comer uma. Ao ouvir aquilo dei um sorriso e pensei, se você soubesse que algo perigoso pode estar lá fora, com certeza você teria fechado essa janela. Mas ela ficou insistindo. Insistiu tanto que eu acabei concordando em ir. Assim que eu abri a porta, a mulher correu em direção à goiabeira. Eu fiquei olhando ela ir até lá. Ela esticou mão e pegou várias goiabas, pois o pé estava muito carregado e ela nem pôde subir. Eu me sentei no alpendre e fiquei observando-a colher aquelas frutas. Foi então que eu vi algo tão assustador que foi até difícil de eu conseguir respirar na hora, pois por entre os galhos havia algo como um demônio das sombras, daquele do desenho da Caverna do Dragão. Era uma figura com grandes braços e garras, como se fosse a própria morte. Aquela coisa estava apenas observando a mulher. Ela me olhou e eu fiz um sinal para que ela voltasse, pois eu nem conseguia falar de tanto medo que eu estava sentindo naquela hora. Ela veio em minha direção, eu estava com a minha arma na mão pronto para agir, caso fosse necessário. Em seguida entramos em casa e eu guardei o medo só para mim, pois fazê-la entrar em pânico não ajudaria. Ela então comeu as frutas e logo adormeceu. Já se tratando de mim, quem disse que eu dormia, eu estava com muito medo. Eu estava imaginando que aquela criatura pudesse invadir a casa a qualquer hora. Foi então que 2 horas depois eu estava sentada ao lado dela, que dormia profundamente, quando mais uma vez eu ouvi aqueles mesmos passos da noite anterior, se aproximando da porta da frente, e antes mesmo que eu pudesse me levantar, eu ouvi batidas na porta, seguida por uma voz sinistra, dizendo: eu posso entrar. Bom, as minhas pernas nunca haviam me falhado antes, mas naquela noite, se eu precisasse correr, com certeza eu estaria ferrado, pois elas tremiam mais do que cachorro na chuva, de tanto medo que eu estava. Eu nem sei como eu consegui responder dizendo: se você for do bem será bem-vindo, mas agora se você for do mal que siga o seu caminho. Eu pensei que ele iria embora como na noite anterior, mas não foi o que aconteceu. Ela falou lá de fora: e se eu for do bem, você vai abrir a porta. Quando eu vi aquela voz me dizer aquilo, eu não pensei 2 vezes, eu apontei a minha arma e disparei 3 tiros na direção daquela porta. Após o meu terceiro disparo, eu ouvi nitidamente bater de asas e um grito tão histérico que quase que eu desmaiei. Com susto, a mulher que estava comigo acordou e desesperada, perguntando o que estava acontecendo. Eu a instruí não sair do lugar. Eu fiquei ali esperando aquela criatura voltar à porta, mas ela não apareceu. Eu fui até a mulher e contei o que havia acontecido na noite anterior e o porquê eu atirei ali naquele momento. Depois que ela ouviu todo o meu relato, ela me disse que eu não poderia continuar mais ali, sugerindo até que eu fosse para sua casa para ficar por um tempo. Assim que amanheceu, arrumamos as coisas e eu fui até a casa dela. Mas antes eu voltei ao sítio para pegar mais algumas coisas. E na volta eu encontrei alguns amigos e comecei a beber, ficando quase que sem condições de andar até a casa da mulher, que era localizado em um local meio que deserto. Era mato de um lado e do outro, e sem contar a escuridão que era braba. Eu estava andando e levando a bicicleta. Na verdade, eu nem sei direito quem estava levando quem, mas eu acredito que a bicicleta me ajudava a ficar de pé de tão bêbado que eu estava. Naquele dia, naquele pedaço de chão esquecido por Deus, do nada eu avistei à frente homem de chapéu e roupa preta. Eu tinha o costume de sempre andar com uma faca na cintura e logo a peguei. O lugar em que eu estava era uma descida, então inventei de subir na bicicleta e passar por cima do homem, que estava todo de preto mais à frente. Então eu subi na bicicleta e peguei velocidade. Só que infelizmente, eu acabei levando uma queda dessas de quase morte e caí dentro de um mato que ficava na beirada da rua. Na hora eu vi tudo rodando. Eu não tinha forças para me levantar. Foi então que eu vi uma voz que me questionou: por que você não me deixou entrar? Quando eu olhei, o medo foi tão grande que o álcool da bebida que estava no meu sangue sumiu na mesma hora. Me olhando em pé estava um homem, lá todo de preto, com olhos brilhantes. O meu medo foi tão grande que eu acabei desmaiando na mesma hora, só acordando pela manhã com um sol quente no meu rosto. Eu me levantei todo sujo e arranhado, com a minha bicicleta jogada mais à frente. Eu fui até a casa da mulher, que estava bem preocupada. Ela estava de pé em frente à casa me esperando. Eu contei todo o ocorrido para ela e só voltei ao sítio para receber o dinheiro do mês,
que o dono sempre vinha me dar. Bom, nunca mais voltei até lá. Depois de um tempo, eu fui morar em uma outra cidade bem longe dali. Existem lugares assombrados e sem dúvidas aquele lugar onde eu morei era um deles.